Minha gente, chegamos no último dia do ano. Mais um ano se passou. A nossa vida está passando. E que bom ter você aqui no último dia do ano, meditando a palavra de Deus. Eu quero falar que Deus abençoou o nosso ano. E Deus vai abençoar o seu próximo ano. Eu tenho certeza disso. Mas o que eu quero meditar hoje é que o Deus deste mundo também existe. Mas veja, o Deus com D minúsculo. Este mundo tem um Deus com D minúsculo. E esse Deus é muito perigoso. Ele pode nos cegar. É sobre isso que nós queremos meditar. E é uma meditação importante para te dar luz para o próximo ano que virá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, e tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como um filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra do Senhor, da salvação. A palavra estava no mundo, Jesus estava no mundo, Jesus veio até o nosso mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. O Deus deste mundo nos cega. Eu quero usar um texto de Cirilo de Alexandria, que nasceu no ano 376. Por que alguns ignoram Cristo? Essa é a pergunta. Por que alguns ignoram Cristo? Veja, o mundo foi feito por meio dele, por meio de Jesus, mas o mundo não quis conhecer Jesus. Por que o mundo ignora Cristo? Cirilo de Alexandria. Assim como a luz do sol nasce para todos, mas os cegos não podem ver sua luz. Então a luz é para todos, mas os cegos não conseguem ver a luz. Não dizemos que haja alguma deficiência no raio do sol, mas antes que isso é por causa da enfermidade da visão. Não é verdade? Devemos conceber o unigênito do mesmo modo, ele que é a luz verdadeira. Mas o Deus deste mundo, como Paulo também diz, cegou a mente dos descrentes, para que a luz do conhecimento de Deus não seja vista por eles. Dizemos então que a humanidade estava sujeita a essa cegueira, não que ela tenha chegado a uma privação total da luz, pois a compreensão concedida por Deus certamente é preservada em sua natureza, mas que ela estava extinguindo o desejo de ver a Deus com o seu modo de vida insensato e que, ao se desviar para o que é pior, desperdiçava e consumia a medida da graça. Em outras palavras, o problema não está no sol que não brilha. O problema não está em Deus. O problema está em nós.
Abra sua Bíblia em em João, capítulo 1, versículo de 9 a 11. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 4. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, aonde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meu Deus do céu, que palavra linda, poderosa, forte. Por que a luz do Evangelho não brilha para uns? A luz do Evangelho brilha para uns, mas não brilha para outros. Por quê? Porque o Deus deste mundo cegou. Está bem claro aqui. Se o nosso Evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para aqueles que querem viver no pecado, para aqueles que querem viver na perdição, para os incrédulos, cujas consciências o Deus, com D minúsculo, o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. Não percebem a luz do Evangelho. Escreve aqui nos comentários. O Deus deste mundo não vai me cegar para a luz do Evangelho. O Deus deste mundo não vai me cegar para a luz do Evangelho. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande essa palavra para mais alguém e que você tenha um ano abençoado.